ouvir a voz do Salvador. Estamos então falando nesses últimos dias aí no primeiro capítulo de Marcos, no capítulo 1. Semana passada nós conversamos até o versículo 20, onde diz que o povo de Deus, o povo de Israel e o povo judeu, em geral, tinham uma expectativa a respeito de Cristo, a respeito do Messias, do enviado de Deus. A expectativa deles era uma expectativa militar. Ele viria e livraria o judeu do poder romano que os oprimia. Eles estavam escravizados pelos romanos, seriam libertos então por esse grande Messias que viria. Esse Messias tornaria o reino de Israel um reino indestrutível, um reino que dominasse em todas as nações e todos os povos. Essa era a expectativa, uma expectativa militar sobre o reino de Cristo. E foi uma expectativa frustrada, porque Cristo chega e o reino dele não é um reino de imposição, não é um reino militar que sai guerreando com todo mundo e assumindo o poder. Ao contrário, lá em Apocalipse, o próprio Jesus fala: ó, eu estou à porta batendo, se você abrir, eu entro e participo da ceia com você. Então é um reino mais de conquista, de amor, de relacionamento, do que um reino de imposição. Se nós formos visualizar essa ideia de reino, nós podemos ter concepções variadas. Se você pensar em reino de Deus, por exemplo, o que você pensa, o que vem à sua mente? O que vem à sua mente quando você pensa no reino de Deus? Qual é a cosmovisão que você tem a respeito do reino de Deus? Qual é a estrutura de pensamento na sua cabeça sobre o reino de Deus? Se pensarmos nos reinos no mundo e nos reinos da história, nós vemos um padrão de domínio, de conquista e de poder. Quem domina mais os outros reinos ao redor é mais poderoso. E tinha diversas maneiras de domínio. A principal era militar. Uma outra maneira de domínio também era através dos relacionamentos. Então o rei saía casando com as filhas dos outros reis. E tinha rei que tinha várias filhas, inclusive o Salomão. O pai de Salomão foi um grande guerreiro, o rei Davi. Guerreou com todos os reinos ao redor. Salomão não. Salomão fez a coisa mais fácil, casou com as filhas do reino e fez aliança com todos os reinos. Nós temos um exército muito poderoso, temos um potencial bélico muito grande, se a gente for entrar aí, a gente vai destruir tudo, a gente não quer isso, vamos fazer uma aliança. E aí casava com a filha lá e fazia uma aliança. A primeira ideia de reino que nós vemos na Bíblia está no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1 de Gênesis há uma narração da criação do universo. E parece uma narração de um reino. É Deus criando o sol, criando a lua, um domina de dia, outro domina de noite, e vai fazendo a criação, e colocando termos, olha, a água vai até aqui, a terra vai até ali, e os animais, e cria o homem. E lá em Gênesis já tem essa expressão de reino. O homem para reinar, para dominar sobre todos os animais, sobre toda a criação, era a coroa da criação. Então essa ideia de reino de Deus vem desde o início, desde o Gênesis, desde o primeiro homem, desde Adão. Só que Adão, que foi colocado para reinar no jardim, falhou, ele pecou, ele caiu. O primeiro homem, o primeiro rei, falhou diante de Deus. Deus o tinha colocado lá para reinar, para dominar, e ele falhou. E agora Deus envia Jesus Cristo, o rei de toda a humanidade, de toda a história, até mesmo daqueles que não viu. Aqueles que nasceram antes de Jesus, Jesus é rei deles também. Aqueles que ainda não nasceram, Jesus é rei sobre toda a história e sobre toda a humanidade. Mas o domínio desse reino é um domínio estranho,
É um domínio diferente desse domínio dominador, desse domínio que faz aliança com todo mundo em busca do poder. Ao contrário, é um rei que tem todo o poder e, por saber que tem todo o poder, ele não sai fazendo aliança tosca com ninguém. Ele oferece a sua aliança. Ele oferece aquilo que ele tem para dar, a sua própria vida, o seu próprio sangue derramado por nós. Essa mensagem era uma mensagem muito forte para os ouvintes, especialmente para os judeus, que era o povo de Deus, especialmente para eles. É uma mensagem muito dura de ser ouvida. Não queremos esse rei nós não queremos. Nós queremos um rei forte, alto, grande, cabeludo, como o judeu escreve nas suas histórias, de maneira pomposa, né? O rei era alto, era cabeludo, da cabeça para cima, não tinha ninguém mais bonito do que ele. É assim que se descrevem os reis da história de Israel. E eles tinham uma expectativa de Jesus como um rei dessa forma. E vem um ser todo humilde, que se importa com o pecador, que se importa com a pecadora, que se importa com o doente, com o aleijado, que anda nas estradas, a pé, sai de cidade em cidade falando do amor de Deus, falando que precisamos amar ao próximo, falando que os outros povos também são amados de Deus, não só o judeu. Era uma mensagem muito estranha para o povo judeu, e eles não quiseram receber. Ao contrário, se opuseram a essa mensagem e foram indiferentes a ela. O caminho desse rei é um caminho de oposição e indiferença. Nós vimos até aqui, até o versículo 20 do capítulo 1, essa contrariedade. Jesus se manifestando, contrariando todas as expectativas do povo que esperava por esse Messias. Porque ele veio de uma maneira completamente diferente daquilo que o povo esperava. Mas o povo também tinha suas convicções, tinha sua postura, tinha a sua maneira de ver o reino de Deus. Então vamos ver no versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Diz assim. Marcos 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Versículo 21 do capítulo 1. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Eu queria que você desse uma passadinha um pouco para frente aí no capítulo 2, versículo 27. Diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O povo de Deus, o povo judeu, se tornou um povo religioso. Um povo em que a sua expectativa estava: vamos cumprir bem a lei, para que Deus envie logo o Messias. E enviando logo o Messias, nos liberte do povo romano. Então eles eram bem caxia no cumprimento da lei. De dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de ir para o templo no sábado, de não caminhar o tanto que a lei dizia que não era para caminhar. Eles viraram cumpridores da lei, porque tinham uma expectativa de que, cumprindo a lei, Deus enviaria logo o Messias. E o Messias já estava ali com eles, e eles nem estavam percebendo quem era. Olha só, aqui a gente já tem uma lição. É possível obedecer um monte de coisa e um monte de regra dentro da lei de Deus e ainda assim não perceber a presença de Deus. Era essa a situação do povo de Deus, do povo judeu. Fique extremamente interessante e nos ensina muito essa postura de Jesus em relação ao sábado. Porque Jesus questiona os fariseus, questiona os judeus, questiona aqueles que estavam defendendo o sábado de maneira errada, mas quando chega no sábado, o que ele faz? Ele vai para a sinagoga. Ele vai adorar o Senhor,
ele vai aprender de Deus, ele vai ouvir da palavra de Deus, vai estar em comunhão com outras pessoas ao redor da palavra de Deus. Então, ele não veio para exterminar com o sábado, ao contrário, ele veio para trazer a motivação correta em relação à palavra de Deus, em relação à lei de Deus. Qual é a sua motivação em relação à palavra de Deus? Qual é a sua motivação quando você pensa assim: este ano de 2013 eu vou ler a Bíblia toda, né? E aí chega no 13º dia, você já faz as contas de quantos capítulos você está atrasado, porque no final de semana você vai ter que repor, e se não repor vai cair um raio sobre a sua cabeça. O judeu, ele tinha uma expectativa de que ele tinha que cumprir a lei, e que não podia sair disso de maneira nenhuma, porque senão o Messias não viria. Eles tinham essa expectativa de que o Messias tinha que vir logo. Vamos um pouquinho mais para frente, o capítulo 3. Capítulo 3. Observe esse texto e a indiferença, a oposição dentro desse reino que Jesus veio estabelecer, dentro desse reino que Jesus veio oferecer. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Jesus, de novo no sábado, na sinagoga, dizendo: é importante ouvir a palavra de Deus, é importante estar ao redor da palavra de Deus, mas é importante verificar no nosso coração qual é a nossa postura diante de Deus. Estamos cumprindo a lei de maneira que estamos gerando vida, ou estamos cumprindo a lei de maneira que estamos gerando morte? Jesus utiliza esse homem da mão ressequida para fazer essa pergunta: o cumprimento da lei por vocês é um cumprimento que gera vida ou é um cumprimento que gera morte? Estarmos na casa de Deus e aprendermos das coisas de Deus tem gerado vida às pessoas que estão ao nosso redor ou tem gerado morte? Nós precisamos perguntar isso para o nosso coração hoje. O povo judeu era dominado pelo povo romano. E o romano tinha uma maneira muito astuta, muito peculiar de dominar os outros povos. Eles não chegavam e impunham todas as suas regras e toda a sua maneira cultural de viver. Não. Eles pegavam pessoas dentro da própria cultura para estabelecer através dessas pessoas o seu reinado. E se tinha alguma coisa que não era absolutamente contrária à maneira de Roma exercer o seu reinado, eles deixavam aquilo acontecer, de tal forma que o cumprimento da lei pelos judeus era uma maneira dos judeus não se rebelarem totalmente contra o povo romano, de tal forma que vários judeus se associavam com os romanos. O próprio Mateus era um associado. Quando você vê publicano na Bíblia, era uma característica de gente do povo de Deus, judeu, que tinha se associado para cobrar imposto dos seus próprios irmãos, de ir em casa em nome do governo romano, cobrar imposto para Roma. Os herodianos eram aqueles que se simpatizavam com Herodes. Veja aí no versículo 6. Tinha
um grupo chamado Herodianos. Esses Herodianos eram um grupo que se simpatizava e que se colocava à disposição de Herodes. Nós estamos debaixo do reino de Herodes, então nós vamos servir Herodes. O fariseu era um grupo contrário aos herodianos. Eles diziam assim: não, nós somos povo de Deus, nós temos a nossa lei, nós precisamos cumprir a nossa lei, nós não vamos arredar e não vamos nos submeter a Roma. Então o fariseu ele se manifestava contra o domínio de Roma, porque eles entendiam que viria um rei e que os libertaria. Dois grupos extremamente opostos um ao outro, que se juntam para tramar como tirariam a vida de Jesus. Você consegue notar a indiferença do povo de Deus em relação ao Deus que estava com eles? A oposição ao próprio Deus que estava ali no meio deles? Mas era o povo de Deus, e Deus estava com eles. É possível estar bem perto de Deus e ainda assim se opor a Ele. É possível andar, ver, ouvir a palavra de Deus e ainda assim manter uma oposição, uma indiferença a Ele. Vamos ver mais um texto. Capítulo 3, a partir do versículo 20. Antes do versículo 20, ele escolhe os seus discípulos, chama os seus discípulos e ele vai para a sua terra. Diz assim, capítulo 3, versículo 20. Então, foi ele para casa, Nazaré. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si, ele está doido. Os parentes diziam: ele está doido, ele pirou. Agora Jesus está com esse negócio aí de que é o Messias, de que está selecionando discípulos, de que está pregando o reino de Deus. Ele deve ter pirado. Os parentes de Jesus foram indiferentes a Ele como Senhor, como Cristo. Os parentes de Jesus se opuseram a Ele. Gente que viu Jesus crescendo, gente que viu a ação de Deus na vida daquele ser, ainda assim não conseguiram perceber que Ele era o Messias, que Ele era o Deus. Será que você tem percebido Deus? Você que cresceu na igreja, você tem percebido Deus agir na sua vida, através da sua vida? Aqui eram os próprios parentes de Jesus, que não estavam reconhecendo Ele como Deus. Veja que o texto continua, tem um outro grupo ainda, no versículo 22, capítulo 3, 22. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Resistência, opressão, indiferença, interpretação errada a respeito do Cristo. Desde o primeiro versículo de Marcos, a gente vê uma expectativa errada e Jesus frustrando essa expectativa e eles continuando tendo uma visão errada a respeito de Cristo. Qual é a visão que você tem a respeito do Senhor? Qual é a visão que você tem a respeito deste rei que veio reinar sobre a nossa vida? Talvez você pense: não, esse rei é muito fraco, porque ele não se impôs. Por que ele não se impôs militarmente, como um guerreiro? Por que ele não se impôs como Davi se impôs diante dos outros reinos? Porque a conquista desse rei é uma conquista diferente. A Bíblia diz que não por força nem por poder, mas pelo agir do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo que quebranta o teu coração, que fala no teu coração aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que Deus se agrada e aquilo que Ele não se agrada. Mas esse povo aqui estava indiferente a tudo isso, não queria nem saber. Eles não queriam nem ter a possibilidade de que aquele ali fosse o Messias, porque era muito simplesinho, era muito humilde, era muito frustrante na expectativa, na lógica que eles tinham. Vamos ler mais um texto? Capítulo 6,
a partir do versículo 1. Mais opositores. Capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. De novo, as pessoas se escandalizando a respeito de Jesus. Mas nós vimos ele aqui. Ele corria aqui na beira da praia com a gente. Ele fez artesanato de madeirinha aqui com a gente quando era criança. Ele nos ajudou a serrar árvore, a construir mesa, a construir móveis aqui para os nossos vizinhos. Esse aí é o Messias? Ah, vocês estão de brincadeira. Os vizinhos. Vejam as classes. Os fariseus, extremamente religiosos, cumpridores da lei à risca. Os herodianos, que já estavam assumindo uma postura de dominados mesmo por Roma, e que isso talvez não mudaria, e que era melhor que eles tirassem benefícios disso. Opostos entre si. Os parentes de Jesus, os escribas, os vizinhos de Jesus, todos eles ou se escandalizaram, ou não aceitaram, ou não perceberam, ou se indignaram e se puseram contra Jesus. E Jesus estava no meio deles. Deus estava no meio deles. A expressão utilizada para Cristo no início dos evangelhos é que o Messias, o Deus conosco, estava ali no meio deles e eles não perceberam. Em João vai dizer bem assim: ele veio porque era seu, mas os seus não o receberam. O que de Jesus tem vindo para você e você não tem percebido? O que de Jesus tem vindo para você e você não tem aceitado, não tem se submetido? Quais são os desafios de Deus para a sua vida em Cristo Jesus que você não tem percebido, não tem entendido, tem deixado passar ao largo? Qual a postura que você toma quando você se sente na presença de Deus? Essa presença de Deus que diz que não é por força nem por violência, mas é por um agir do Espírito Santo. Será que você tem mantido uma resistência ao Espírito Santo? Ou você tem aberto seu coração para aceitar o trato de Jesus Cristo, o trato do Senhor na sua vida? Qual tem sido a sua postura diante de Deus? Herodes era uma espécie de governador que era colocado em regiões. E tinha um Herodes que conheceu João Batista, que era um pregador que veio antes de Jesus, primo de Jesus, que conhecia muito bem Jesus, que sabia quem Jesus era, que sabia que aquele ser não era um ser igual aos outros, era um ser diferente, tinha algo de diferente nele. E João Batista se submeteu a Cristo, honrando Cristo, antes mesmo de que Cristo se manifestasse como um Messias, antes de Cristo manifestar o seu ministério como Salvador.
como esse rei todo-poderoso, com toda essa humildade. João Batista foi decapitado. Se você ler um pouquinho mais para frente aqui no capítulo 6, ele foi decapitado por Herodes, a mando de Herodes. Porque Herodias, que era esposa de Herodes, era antes casada com o irmão de Herodes, e Herodes falou assim: eu vou casar com a sua irmã, foi lá e casou. E fez um baile lá na sua casa, e nesse baile chamaram uma garotinha, uma Talita. Lembra da Talita, que Jesus chega lá para curar ela, uma menina de cerca de 12 anos, e Jesus diz assim: não, ela não morreu, ela apenas dorme. E Jesus chama ela e diz: Talita, cume, Talita, levanta-te, eu ordeno. E ela levanta e sai com vida. E a gente entende que aquela Talita ali era uma menina de 12 anos. Agora aqui chega uma menina, cerca de 12 anos também, talvez um pouquinho mais, até uns 15, não mais que isso, e faz uma dança erótica na frente de Herodes. E Herodes, talvez já muito bêbado, diante dos convidados, diz para ela assim: olha, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Se você pedir até metade do reino, pode pedir que eu vou te dar. E a menina, muito astuta, como a astúcia de uma pré-adolescente, diz assim: tá bom, deixa eu pensar que eu quero. Aí correu para sua mãe, porque ela não tinha condições ainda de saber o que queria. Correu para sua mãe e perguntou bem assim: mãe, o que eu peço? E Herodias, cheia de ódio por João Batista, denunciar o tempo todo que ela era uma adúltera, que ela era uma assassina, que ela tinha assumido uma postura em um lugar que não era dela, falou bem assim: eu quero a cabeça de João Batista num prato. E João Batista, que conhecia o Senhor, que reconhecia o Senhor no meio dessa geração incrédula, desses grupos de religiosos, de políticos, desse grupo todo aqui que viu o Senhor, mas não aceitou, muito pelo contrário, se opôs a ele. Diante desse grupo todo tinha um homem chamado João Batista, que o reconheceu e que foi fã de Jesus, que se submeteu a Jesus como verdadeiro Senhor e disse assim: esse aí eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. João Batista foi decapitado por falar a verdade em nome de Cristo. Qual é o evangelho que nós estamos pregando hoje? Quais são as verdades de Cristo que nós estamos anunciando? Ele é o Rei sobre toda a terra. Não há nada, ninguém mais poderoso do que este Rei. Ninguém pode se opor ao Senhor Jesus de maneira a fazer frente contra Ele. Ninguém pode ser maior do que Ele, amém? Ninguém. Mesmo assim, Ele não se coloca de maneira a mandar um raio na cabeça dos seus opositores. Ao contrário, Ele reflete amor. Os seus parentes, que não o aceitavam, que não reconheciam, Ele demonstra amor. Para Herodes, que não reconheceu como João tinha reconhecido, Ele demonstra amor. Para os fariseus, para os herodianos, para o povo incrédulo, Ele demonstra amor, justiça e uma característica divina: a presença de Deus no meio dos pecadores. Deus estava ali, empoeirando os seus pés no meio dos pecadores. Deus está aqui. Deus está aqui, se entregando dia a dia, trazendo a sua verdade dia a dia para o nosso coração. Qual é a nossa postura em relação a isto? Qual é a sua postura em relação a Cristo ser o seu Senhor?
Eu me submeto a Ele. Você se submete a Ele. Você o reconhece como rei sobre a sua vida. Ou você se opõe? Ou é indiferente? É possível, vou repetir o que eu já disse, é possível caminhar e ser chamado de povo de Deus e não perceber Deus. É possível ouvir as palavras de Deus e não se submeter a este Deus. É possível ser cumpridor da lei de Deus e ainda assim tramar como matar esse Deus. Será que esta possibilidade recai em você? Eu espero que não. Especialmente, eu espero que não recaia sobre a minha vida. Eu espero viver de maneira a honrar esse Senhor, assim como João Batista honrou, até as últimas consequências. Eu sou de Cristo. Não posso mais ficar negando a Cristo. Eu disse para os adolescentes um tempo atrás que quando eu tinha 14 anos me apaixonei por uma garota de 16, toda bonitinha. E nós conversávamos na frente da escola ou no ônibus enquanto íamos para casa, durante 1 hora. E a gente começou a namorar num dia, no outro dia ela já veio com uma postura estranha, querendo saber algumas coisas, querendo me cobrar algumas coisas, e a gente não se conhecia muito bem. Nós conhecemos na frente da escola e no ônibus. E ela falou bem assim: você tem jeito de crente, mas você não é crente não, né? Porque eu odeio crente. Ela não deixou eu nem pensar. Ela já emendou, né? Você não é crente não, né? Pronto. Ela me colocou contra a parede. Porque você tem jeito de crente. Falei, pronto, agora só falta metralhar. Aí finalizou: eu detesto crente. E eu fiz igual Pedro fez. Pedro, esse Simão que a gente leu aqui, que andou com Cristo e negou Cristo, eu fiz igualzinho. Eu falei assim: não, os meus pais que são crentes, eu vou na igreja só para agradar eles. Eu tinha 14 anos. Na hora que eu terminei de falar, eu não precisei falar 3 vezes como Pedro. Não precisei. Na hora que eu terminei de falar, eu senti, não aconteceu não, mas eu senti como se todos os galos do mundo estivessem cantando. Traíra, traidor. Eu me senti traindo o Senhor Jesus. Cada vez que eu peco, cada vez que eu tenho uma atitude diferente da atitude de Cristo, cada vez que eu nego a Cristo, porque a minha cabeça pode ser cortada e pode ser carregada numa bandeja, porque eu posso ser motivo de piada, as pessoas vão falar que eu sou doido no serviço. Se falaram de Cristo, os parentes dele falaram, ele pirou. Vão falar de mim também? Não, e onde é que está a minha reputação? Eu vou me posicionar de uma maneira diferente. Na igreja eu vou ser crente, mas lá fora eu vou ser conveniente. Se for conveniente, eu sou crente. Se não for, eu não sou. João não foi isso. Jesus não foi conveniente. Vários grupos olhavam para Jesus e não entendiam, não aceitavam, se opunham ou eram indiferentes. Mas ele não se deixou mudar por causa das circunstâncias. Pelo contrário, ele mudou as circunstâncias com a sua postura e com a sua vida. Você precisa mudar o mundo e as circunstâncias ao seu redor, em nome de Jesus. Talvez a sua cabeça fique a prêmio se você resolver assumir uma postura de seguidor de Cristo fiel, em todo instante, em todo tempo. Mas não existe nada comparado a ter este rei sobre a sua vida. A mensagem de Marcos, ela vai caminhar por isso, pela colocação do reino de Deus através de Cristo no coração da humanidade. E a maioria indiferente ou oposta a este reino.
Mas tem alguns que são como João Batista, que se colocam submissos a essa verdade e diz assim: esta é a verdade e eu quero vivê-la. Que você queira viver essa verdade para a honra e glória do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, fale com o Senhor.